Olá meus queridos, aqui é o Eric da JC Contábil e Cálculos Jurídicos. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Hoje eu vou fazer uma apresentação da nossa planilha de pré-análise para revisional de contrato bancário. Essa planilha ela vai ser voltada aos advogados. Vou já explicar para vocês. Por que para os advogados? Acontece muito de advogados nos procurarem para fazer uma pré-análise do contrato e às vezes demoramos 1 a 2 dias para poder entregar essa pré-análise. E às vezes o advogado ele tem aquela necessidade de querer mostrar o resultado já para o cliente dele, pelo menos ali um básico, né? Mostrar qual seria o valor da parcela recalculada, o proveito econômico, até mesmo já para poder fazer ali o seu orçamento do seu trabalho, né? Os seus honorários. Então, com esse intuito que eu desenvolvi essa planilha aqui e vou deixar na descrição desse vídeo o link para quem quiser essa planilha, quem tiver interesse. Então, assim, eu vou fazer aqui um caso prático, tá? Vou fazer uma pré-análise aqui do contrato e vou mostrar aqui como é que ficaria as parcelas recalculadas tanto pelo método banco, que é a tabela price, e também pelo método de equivalência a juros simples. Quero lembrar que essa planilha vai servir apenas para contrato de financiamento de veículo, empréstimo pessoal e consignado por parcelas fixas, ou seja, contratos que foram projetados pela tabela price. Todavia, o advogado jamais poderá anexar esse cálculo, né, essa análise na sua inicial, porque como já diz o nome, é apenas uma análise prévia, é um resumo, o básico do básico. Aqui não tem demonstração de evolução das parcelas, não tem demonstração do valor pago a maior, que é o indébito, não tem demonstração do saldo devedor, demonstração do saldo remanescente ou da nova parcela a ser paga, a ser consignada em juízo. Não tem essa informação. Então, vamos fazer apenas aqui um básico, né, para a gente ter um norte das possibilidades e já para apresentar para o cliente e assim fazer o seu orçamento do trabalho. Então é o seguinte, aqui eu tenho um contrato que eu acabei de pegar aqui de um cliente. O valor do bem 46.200. Eu vou apagar, eu vou limpar aqui os dados, basta eu clicar aqui nesse botãozinho. Pronto. Vou colocar aqui contratado, vou colocar aqui fulano de tal, apenas ficticiamente, Banco Beltrano. Honorários iniciais. Isso aqui os advogados podem informar esses campos aqui, tá? Por exemplo, vai cobrar R$2.000 iniciais, coloca aqui. Vai cobrar mais 20% no final, em caso de sucesso da ação, você também informa aqui. A forma de pagamento, eu quero R$1.000 de entrada e os outros 1.000 eu vou parcelar. Então, R$1.000 aqui de entrada, 1.000 a parcelar. Opção de pagamento vai ser como? No boleto? Vai ser no dinheiro, parcelado no dinheiro ou no boleto? Vamos colocar aqui boleto. E quantas vezes? Vou parcelar em 2. Pronto, aqui você já tem todas as informações do seu orçamento. Fulano de tal, o contratante é o cliente Beltrano. Instituição financeira, banco juros abusivo. Tipo do contrato, você pode colocar aqui, CDC, veículo, conforme a descrição que tiver no contrato. Finalidade, tá aqui cédula de crédito direto ao consumidor. Aqui eu vou colocar, só arrumar aqui, pessoal. Pronto, desculpa aqui. Pronto, aqui eu coloco. Finalidade, financiamento de veículo. Número do contrato, você digita aqui também. Aqui nós vamos colocar os dados financeiros. Então nós vamos buscar aqui no contrato. Qual é o capital inicial? O capital inicial é o valor do bem, 46.200. 46.200. Qual é a próxima informação? Teve uma entrada? Sim, teve uma entrada aqui, 10.200. IOF. Teve cobrança de IOF? Sim, teve cobrança de IOF. Então vou somar esses dois valores aqui,
10.097,67 mais 10.097,67 mais 42,22. Então, de OF foi 1.139,89. Tarifa de cadastro. Houve? Sim. Houve a cobrança de tarifa de cadastro. Tá bem aqui, ó, R$749. Seguro. Houve cobrança de seguro? Houve cobrança de seguro. 1.436,40. Houve acessório, serviço? Houve essa cobrança? No contrato aqui diz que não, mas teve aqui avaliação, tarifa de avaliação do bem, de 485. Vou informar aqui. Houve registro de contrato? Teve aqui, registro de contrato, 121,99. Não houve gravame. Capital financiado, 39.932,28. Vamos ver se vai bater. Tá aqui, ó, 39.932,28. Taxa mensal do contrato. Nós temos aqui agora a taxa mensal do contrato, que foi 2,14% ao mês. E a taxa efetiva anual, que foi de 28,98% ao mês. A quantidade de parcelas a serem pagas aqui, o prazo é de 48 meses. Essa informação aqui de quantidade de parcelas pagas, aí você deve pegar um extrato, né, de evolução das parcelas pagas ou perguntar para o cliente quantas parcelas ele já pagou. Aí você informa aqui de forma fictícia. Isso aqui não vai influenciar no cálculo não. Tá? Digamos que ele pagou aí 40 parcelas. Vou colocar aqui. Qual é o valor da parcela? O valor da parcela, 1.353,11. E aqui vem uma informação que ela é crucial para essa análise. A taxa mensal Bacen. Ou seja, eu estou fazendo aqui, no caso, uma análise de contrato de financiamento de veículo. Então aqui eu coloquei uma abazinha, já com o link para ir direto lá no site do Bacen para buscar essa taxa média. Aqui eu já tenho aqui, ó, o código que eu vou utilizar lá no site do Bacen. No caso aqui para aquisição de veículos é o código 25471. Vou clicar aqui nesse link e ele vai me redirecionar lá para o site do Bacen. Apareceu aquela mensagem, você dá um OK, pode fechar isso aqui também. E aqui eu vou colocar o código. Colei aqui, ó, e vou aqui por código. Pronto. Qual é a data do meu contrato? Eu vou pegar a data do contrato, para que eu possa encontrar a taxa média. No caso, o contrato foi assinado em junho de 2019. Então, eu vou clicar aqui, ó, eu vou selecionar, clicar em consultar séries. Vou pesquisar aqui 1/6 de 2019 a 30/6 de 2019. E vou clicar em visualizar valores. Pronto, eu tenho a taxa média do Bacen na data da contratação. No caso, a taxa média era 1,59. Então vou informar aqui na planilha 1,59. Aqui nós temos, depois de feita depois de ter feito a digitação de todos os dados, aí nós temos as informações aqui, cobranças supostamente legais a serem excluídas do financiamento. Então, o que acontece? O seguro, por exemplo, ele é considerado como venda casada. Tem muitas decisões judiciais que acabam expurgando esse seguro do capital financiado. O registro de contrato também, a tarifa de avaliação de bem, ou seja, essas cobranças são supostamente legais porque são passíveis de comprovação pelo banco. O banco tem que comprovar que ele teve esses gastos para poder incluir aqui no capital financiado. É por isso que nós excluímos ele, né? Nós excluímos essas despesas do capital financiado. Com isso, em consequência disso, encontramos uma nova taxa de juros, que chamamos de taxa real praticada, de 2,4579% ao mês. A taxa do contrato de 2,14 e aqui nós temos a taxa média do Bacen de 1,59, que foi a que nós informamos aqui na planilha. Logo, automaticamente já sai aqui uma informação
falando que a taxa média de mercado é a mais benéfica para o recálculo da dívida. Feito isso, agora nós temos aqui a informação das parcelas, tanto pela tabela Price quanto pelo método de equivalência a juros simples. Então, então a planilha vai te informar aqui os dois métodos, tá? Para você escolher o melhor cenário para o teu cliente. Aqui no caso, por exemplo, temos aqui que se o banco tivesse aplicado a taxa do contrato, né, e não ter incluído essas despesas aqui, supostamente legais, a parcela pela taxa do contrato seria de R$ 1.270,70. Ao passo que, para que a parcela fosse de R$ 1.353,11, tivemos que reajustar aqui para a taxa de 2,4579% ao mês. E já pela taxa média de mercado, praticando aqui o mesmo método do banco, que foi a tabela Price, a parcela seria de R$ 1.134,48. Ou seja, ao invés de pagar R$ 64.949,28, nosso cliente pagaria R$ 54.455,15, se a revisão for pelo mesmo método do banco, a tabela Price. Mas digamos que você encontre brecha no contrato para poder aplicar juros simples, como por exemplo, a falta de clareza no contrato. Podemos citar aí o fato do banco não informar uma cláusula, especificando ali o sistema de amortização praticado, já é uma falta de clareza do contrato. Outro exemplo, uma cláusula que não informe o regime de capitalização, se simples ou composto, né? A capitalização diária, por exemplo, no caso já fere até a súmula 541 do STJ. Então, tudo isso a gente tem que ver para poder aplicar juros simples. Não basta você simplesmente pegar um sistema qualquer e substituir a tabela Price. Não é assim. Vou fazer pelo método de Gauss. Método de Gauss, porque é mais benéfico para o meu cliente, a parcela fica muito menor. Beleza, aplica método de Gauss. Mas e aí, juridicamente, tu tem brecha para isso? Se não tiver brecha para isso, não adianta você aplicar Gauss, juros simples, MAGES, nem tipo de sistema de amortização. Você tem que ter brecha jurídica para que você possa apresentar isso. Então é o seguinte, digamos que o advogado ele encontra a brecha ali no contrato, né? Vê que falta clareza ali em relação ao sistema de amortização e também ao regime de capitalização que não foram informados. Aí ele fala, olha, eu quero ver como é que fica juros simples. Então, juros simples, se o cálculo fosse feito pela taxa média de mercado, a parcela seria de R$ 1.068,71. Ao invés de pagar R$ 64.949,28, pagaria R$ 51.297. Então, feita essa explanação, nós temos aqui o proveito econômico. Ou seja, você tem o proveito econômico. Pelo banco, você pagaria R$ 64.949. Pela revisão, aplicando a taxa média de mercado e o mesmo método do banco, que é a tabela Price, você pagaria aqui um total de R$ 54.455. Ou seja, o proveito econômico total do contrato seria de R$ 10.494,13. Isso praticando o mesmo sistema do banco, que é a tabela Price. E a juros simples, você fazendo essa pequena alteraçãozinha aqui, você verá que o proveito econômico é de R$ 13.651,39. Então lembrando, pessoal, não adianta você simplesmente substituir um sistema por outro. Eu vejo muita gente aplicando o método de Gauss. Tudo bem que o método de Gauss é até menor do que pelo método de equivalência juros simples das parcelas. Mas se não tiver brecha jurídica, né, se não tiver fundamento, não há como aplicar isso. Senão vai ser simplesmente uma aventura jurídica. Então, eu nesse caso aqui, por mais que tivesse brecha jurídica ali no contrato para aplicar juros simples, eu ia mais eu faria aqui pela tabela Price, até mesmo porque o proveito econômico já é consideravelmente bom, R$ 10.494,13. A discussão seria só em relação à taxa média de mercado, ou seja, a taxa praticada ser muito superior à taxa média de mercado. Ficaria somente nessa discussão aqui. Nem entraria nessa questão de juros simples, de capitalização de juros, não.
A não ser que você tenha aí uma fundamentação jurídica muito boa para isso, né? Para poder estar aplicando aí juros simples. Ou quando não tem outra alternativa, não se aplicar juros simples. Então aqui é o seguinte. Aqui nós podemos fazer uma anotação. Por exemplo, o advogado fez aqui análise prévia, ele pode fazer umas anotações para enviar aqui para o contador, para o perito, né, profissional que ele vai contratar para poder fazer o cálculo. Porque, como eu falei, isso aqui é uma análise prévia, isso aqui não deve ser anexado a inicial, senão vai prejudicar seu cliente. Aqui não tem demonstração da evolução das parcelas, do saldo devedor, do saldo remanescente, do indébito, nada disso. É apenas para você verificar qual seria o valor das parcelas recalculadas e o proveito econômico em caso de sucesso da ação, apenas isso. Aqui você pode fazer umas anotações, né, para o profissional que vai fazer o cálculo para você, que vai emitir um parecer. Por exemplo, aqui eu vou apagar, vou fazer aqui um relatório muito rápido. Por exemplo, vou vir aqui e vou colocar assim, ó, a taxa média de mercado, vou colocar aqui a taxa contratada, está muito superior à taxa média de mercado. Está muito superior à taxa média de mercado. Aí você pode colocar aqui, ao analisar o contrato, verifiquei que não há nenhuma cláusula informando o sistema de amortização que projetou as parcelas do contrato. Projetou a parcela do contrato. E também não há nenhuma cláusula informando o regime de capitalização, se simples ou composto. Aí aqui você faz a tua solicitação, que você vai colocar: senhor perito assistente, solicito que, se você quer afastar a capitalização de juros, então você vai manter esse texto aqui, ó. Senhor perito assistente, solicito que seja afastada a capitalização composta dos juros, assim como o sistema de amortização da tabela price, para que seja aplicado o método de juros simples. Beleza. A outra opção é, se você quer afastar a capitalização, o texto vai ser esse. Agora, se você quer que seja mantida a tabela price, você explica aqui e fala para o perito, o contador aqui. Senhor perito assistente, solicito que seja mantida a tabela price para o cálculo da revisão. Que a discussão seja apenas em questão, seja em relação à taxa de juros contratada ser muito acima da taxa média de mercado. Pronto. E aqui também você poderá, caso você queira descaracterizar a mora, digamos que seu cliente esteja sendo executado, né? O seu cliente está com mais 5 parcelas lá em atraso, e você entende que devido a essa excessividade, você queira que seja descaracterizada a mora, então você vai falar para o seu contador aqui, ó: solicito também que seja considerada a descaracterização da mora devido ao excesso abusivo cometido pela instituição financeira. Desta forma, as parcelas inadimplentes deverão ser desconsideradas, sendo que
O indébito pago a maior deverá ser abatido no saldo devedor e a partir do saldo remanescente deverá recalcular as novas parcelas para consignação em juízo. Então, esse tipo de pedido aqui é muito utilizado quando o cliente está sendo executado. Aí, para poder diminuir o prejuízo, pede-se a descaracterização da mora devido à excessividade aí ocasionada no contrato. Aí aqui você coloca o seu nome, a sua OAB, né, sua cidade aqui. Então, feitos os apontamentos, você vai passar o seu orçamento aqui pro teu cliente, né? E você vai mandar isso aqui pro seu contador, né? No caso, se vocês forem fazer conosco o cálculo, aí vocês entrem em contato com a gente, que nós vamos passar os nossos valores, tá? Vamos fixar. Aqui, geralmente, para financiamento de veículo, empréstimo pessoal, consignado, capital de giro, eu cobro o valor de meia parcela. Então, eu já deixo isso já bem explicado. Eu cobro o valor de meia parcela para fazer o cálculo de um contrato. Então, se vocês quiserem já colocar se vocês forem me contratar, então vocês já podem me colocar no orçamento de vocês já, sabendo que eu cobro o valor de meia parcela. Se a parcela aqui, por exemplo, é 1.353, então basta vocês pegarem esse valor e dividir por 2, que já vão saber qual é o valor dos meus honorários. Então é isso, pessoal. Agradeço aí por mais esse vídeo, tá? Qualquer dúvida, eu estarei à disposição pelo WhatsApp, é só me chamar lá. Às vezes eu demoro um pouco para responder, porque quando eu estou apegado num cálculo aqui, para manter o foco, eu não olho o WhatsApp. Eu deixo para olhar meu WhatsApp sempre no finalzinho da tarde. Então podem ficar tranquilos, que se vocês me chamarem eu não responder, mas eu irei responder vocês no finalzinho da tarde ou pela noite. Pode ficar tranquilo. Agradeço mais uma vez e até o próximo vídeo, no qual eu irei falar sobre a revisão de RMC. Fui!